Luciana me contou um pouquinho, né? O Gustavo também estava me contando agora. Então, se vocês puderem me contar a idade da criança de vocês, o nome delas, a gente já abre aqui para entrar no nosso tema da noite. Deixa eu falar aqui então. Eu sou o Felipe, eu sou o pai da Bela. A Bela tem 1 ano e 7 meses. Ainda está na fase do brincar. Então, Que ele dure brincar bastante mesmo. tempo, Felipe, sem pressa. Indo pra pracinha, brincar. Tá começando a falar agora super bem também. Então, de maneira rápida é isso. Obrigada. Ótimo. Bom que você trouxe a questão do brincar. A gente também vai poder falar mais sobre isso. Alguém falou alguma coisa? Eu sou a Oi, Jéssica, sou a mãe do Henrique. O Henrique tem 1 ano e 4 meses. Tá nessa fase também de brincar, de falar, de brincar com tudo, tudo é brinquedo. Ótimo. Muito obrigada. Priscila, quer me contar? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite. Agora você está mutada. Bom. Pronto, agora vocês me ouvem de novo? Ouvimos. Pronto. Eu sou Priscila, sou mãe do Eric de 1 ano. Eu tô meio na superestimulação aqui. Agora travou, a gente não te ouviu. Tá bom. Não, é que eu tô dizendo você falou que você é... em casa. Tá bom, tá bom. Você falou que você é mãe do Eric e eu não entendi a idade dele. Ele tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Ótimo. Bom, então, que você chegue bem em casa. Para quem puder manter a câmera ligada, é sempre mais gostoso a gente se ver. A gente já tem esse limite de interação, mas quem estiver em trânsito e chegando onde tem que chegar, dê prioridade a isso. Acho que vamos começando, gente. Eu sou Carolina, eu sou uma das colaboradoras do Cantinho do Brincar e estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês algumas das reflexões que eu gostaria de trazer para essa noite. Já antecipo que a ideia é que isso seja um bate-papo, então trouxe conteúdo, falo bastante, mas eu quero muito ouvir vocês e as experiências de vocês, então a qualquer momento fiquem muito à vontade para me interromper, para fazer colocações, trazerem questões, tá? E que isso possa ser uma conversa bem interativa. Ô, Ká, deixa eu só falar uma coisinha, porque eu conheço todas as famílias, exceto o Gustavo, que a gente ainda não se conhece, né, Gustavo? Então, só para contar que eu e a Isabela, que também estamos aqui, nós somos educadoras do Cantinho do Brincar, eu sou coordenadora pedagógica, eu e a Isabela também somos mentoras, então provavelmente a gente vai se encontrar nessa jornada de mentorias. Hoje quem vai conduzir a mentoria vai ser a Carola, mas a gente está por aqui para contribuir, trocar, escutar e aprender junto com vocês. Ótimo, Má, desculpa não ter apresentado vocês. Não, imagina, porque para quem não conhece a gente fica aqui, daí, mas será que elas são mães? Será que não, né? Então, só para contar que a gente não é mãe, que a gente está aqui. Eu parti do pressuposto que vocês já eram carinhas conhecidas, né? Muito bom, obrigada por ter se apresentado. Bom. A Remy me falou aqui uma coisinha que o Gustavo é pai do programa Educadores em Casa, então ele não é pai do programa de mentoria. Então, é outro programa. Tá, ótimo. Bom, gente,
A ideia de hoje é discutir sobre um tema um tanto quanto polêmico, que é a questão das pausas e da superestimulação. Como isso pode ser pensado, né, na questão da primeira infância. Eu vou começar me apresentando brevemente, um pouco para que vocês entendam a partir de onde surge a minha fala, né? Então, eu sou psicóloga e desde a faculdade estudo processos de aprendizagem. Sempre fui muito curiosa para entender como as crianças se desenvolvem, como se dá, como as crianças aprendem. Fui por um caminho de trabalhar durante algum tempo com crianças com dificuldades de aprendizagem e alguns atrasos no curso do desenvolvimento. Trabalhei na PAI e aí fui por um caminho especial, assim, uma especialidade da psicologia chamada neuropsicologia, que se vale muito do que a gente tem hoje de conhecimentos de neurociências para ajudar a gente a entender mais sobre desenvolvimento cognitivo. Trabalho em consultório particular, mas o que vem me movendo muito também nos últimos anos são esses projetos ligados à educação, a possibilidade de dialogar com educadores, com projetos de formação continuada de educadores. Eu também participo de um outro projeto de primeira infância, que é chamado Projeto pela Primeira Infância, PPI, que aí tem por objetivo levar informação para educadores da rede pública e rede particular, e é um dos projetos parceiros do Cantinho também. E aí, nos últimos anos, eu sempre fui uma super interessada e apaixonada pela educação, e a forma que eu encontrei de me aproximar e de mergulhar mais nessa prática da educação foi estudando pedagogia, mas eu escolhi estudar um viés menos tradicional, então eu acabei indo e estou finalizando agora uma formação em pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia vista como alternativa, que não segue um currículo tradicional. Então, a minha fala hoje, ela vai ser a partir desse viés, né, dessa minha formação em desenvolvimento infantil, e também vou trazer algumas referências do que eu venho aprendendo e vivendo nessa prática também da pedagogia Waldorf. Então, a ideia de hoje é que a gente possa trocar, né, e ter uma série de reflexões acerca dessa questão do que é superestimulação, do que é pausas, dentro desse contexto da primeira infância. E aí, para começar essa conversa, já vou abrir para ouvir vocês e gostaria de escutá-los e saber o que é superestimular para vocês. Como que vocês concebem esse termo? O que é estimular? O que é superestimular? Então, passo a bola para ouvir vocês agora. Eu vou anotar algumas coisinhas que forem surgindo. E aqui, gente, não precisa ser nada técnico, não estou, assim, pensando essa pergunta não vem para que vocês falem de um lugar teórico, conceitual, é para falar o que surge, tá? Sem se preocupar. Então, quando vocês pensam em superestimulação, o que ocorre para vocês? Para mim, é não ter um espaço livre na agenda, tá? Tá sempre tendo que ter alguma atividade ou fazendo alguma coisa. Ótimo, Priscila, te agradeço. Eu vejo a superestimulação muito voltada com abundância de brinquedos e também muito ligado com tela. Eu sinto que telas têm um poder aí de superestimular muito grande, e também, às vezes, aquela sala abarrotada de brinquedos que você não consegue nem andar também tende a levar esse processo de estimulação, na minha percepção. Acho que coisas também com muitas, não só tela, mas até brinquedos, com muitas luzes, muito barulho,
você vê que tem um poder de encantar a criança que chega a ser assustador. Assim. A gente passou por isso recente. A avó deu um cachorro que canta, anda e pisca. Isso, socorro. Assim, a criança está obcecada pelo cachorro e com isso não consegue, às vezes, parar, brincar com outras coisas. Uma doideira. Obrigada. Desculpa, eu não gravei o nome da mulher do Felipe. Eu sou a Luciana. Luciana, boa noite. Eu estava Prazer, colocando a Luciana. Bela para dormir. Ele falou. Foi mais longo do que o normal. Sem problema. Estamos começando, você chegou na hora certa. Quem mais? Acho para mim, nesse conceito de superestimulação, é transpor seu apetite intelectual, que você gostaria que seu filho fizesse no futuro, neste momento. Então, você tenta forçar uma situação, ou tenta que seu filho aprenda ou faça algumas coisas que não necessariamente são dessa faixa etária, ou que realmente ele não gosta. E como realmente apenas está nessa parte de formação, não tem muita, de repente, resistência, não pôr muita resistência para todas as coisas que você tenta fazer com ele. Você, de repente, tenta criar um super filho, um super gênio, um super artista, um super inteligente. Não, é apenas uma criança. Só isso. Então, para mim, isso. E aí tem, como já falaram outros pais, mas para mim essas são ferramentas que são usadas para superestimulação das crianças. Porque realmente uma tela não funciona porque precisa ser ligada pelo pai. É realmente quem dá para as crianças somos os pais, não é a criança. Então, para mim funciona assim. Então, aí você começa esse ciclo que de repente fica viciado, de repente tem fenômenos aí mais para frente de estão grudados literalmente na tablet ou está grudado no telefone, ou está grudado nas redes sociais. Isso para mim é superestimulação temprana. E depois tem superestimulação durante a vida inteira. Perfeito. Isso não é exclusivo à primeira infância, né? E não, eu vou só aproveitar, então, essa pauta que veio, não é o foco central, mas no final da nossa conversa eu trouxe aqui algumas reflexões sobre a questão das telas, só para já dar um mini spoiler aqui do que a gente vai falar, pensando nessa questão trazida por você e pelo Felipe. Que você ia falar também. Eu? Não, a Luciana, tem uma pessoa chamada Luciana. Sim, eu acho que para mim superestimulação seria estar sempre estimulando a criança, seja com uma atividade pedagógica, brinquedos, telas, talvez em excesso, sem dar aquele espaço livre para ela brincar de forma livre. Acho que seria superestimular demais, tá? Seja qual for a atividade, ainda que seja de uma atividade pedagógica, mas está sempre procurando estimular, não dando esse espaço, né, para a criança poder brincar de forma livre. Acho que seria meio que isso. Ótimo, ótimo. Acho que vieram coisas bem importantes aqui, né, gente? São reflexões fundamentais. Mais alguém quer trazer alguma coisinha antes da gente seguir? Para mim, eu também gostaria de acrescentar isso que está já nesse parágrafo, que
é assim, você está tentando adiantar, tentando literalmente adivinhar o futuro e não está deixando a criança viver o presente. Então, o tempo todo você está puxando, assim, puxando para frente, vamos para frente, e o futuro, o futuro, o futuro. Mas se algo este ano tem nos ensinado, que o futuro não existe. O passado não pode mudar, o futuro não existe. A única coisa é isso, o presente. Então, concordo aí com a Luciana, você tem que deixar a criança brincar. E não tenta, mas de repente nós atrapalhamos a criança, tentando adivinhar seu futuro, tentando controlar as situações ou as situações para que esse futuro aconteça. E isso eu acho que de repente atrapalha muito a evolução natural, normal de uma criança. Isso que você traz, Gustavo, é tão importante, né? Porque é uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo desafiadora. Olhar para o presente é de fato fundamental, mas ao mesmo tempo, quando a gente ouve os pais, é tão comum a gente ver os pais já projetando o que eles imaginam lá na frente, né? Enfim, eu tenho uma amiga que acabou de ter filho há um mês, ela já está pensando na escola que a criança vai estudar daqui a 1 ano, ou sei lá quanto tempo. Então, assim, é dosar esse limite, porque a gente precisa cuidar, né? Mas é cuidar para que, quando eu te escuto, o que me vem é assim, é cuidar para que esse planejamento não esmague e não apague o que a criança é hoje, né? Olhar para o futuro é uma coisa, mas permitir que a criança se manifeste, se apresente como ela é hoje, com esse olhar cuidadoso para que a gente possa perceber a idade dela hoje, é um equilíbrio importante, né? Então, sim, e acho ao menos para mim, acho que é fundamental entender a essência da criança. Mas para entender a essência da criança, você precisa de uma coisa que é raríssima demais neste tempo. Paciência. Paciência. Tem que ficar com a criança. Tem que brincar com ela. Tem que ficar educando ela, como eu faço todos os dias. Tem que educar ela, tem que ensinar os números, tem que ensinar as letras. Então, você empieza a entender qual vai estar sendo a sua essência. E então, aí você pode ter uma ideia do que você pode fazer e não pode fazer. Perfeito. E eu traduziria... E foi. E já foi. Isso que você fala... É assim, a importância da gente cuidar do que é o tempo do adulto com o tempo da criança. São tempos muito distintos, né? A gente está vendo algo que a gente viu inúmeras vezes. A criança, muito possivelmente, está vendo aquilo que ela viu, às vezes pela primeira vez, ou às vezes muito menos vezes do que a gente já viu. Então, coisas que para a gente já estão lá, óbvias e que nem são óbvias, para aquela criança é um mundo novo a ser explorado, né? E aí, só para avançar um pouco mais, eu trago para vocês hoje essa perspectiva. Então, a nossa exploração, como eu comentei, eu venho de uma formação que durante muito tempo foi fundamentada nas neurociências, em abordagens de psicologia mais cognitiva. Nos últimos anos eu venho me aprofundando também nessas ferramentas de mindfulness, que ajudam muito a gente a olhar para o momento presente. E recentemente, até muito nos encontros do Cantinho, eu tenho sido convidada a aprofundar um pouquinho mais o olhar sobre o que a Pichler propõe, que também casa muito com o que é trazido na antroposofia e que valoriza a importância do brincar livre. E também sou muito abastecida, me interesso muito por teorias que falam sobre a importância do estabelecimento de vínculos e das relações que se formam na primeira infância, né? E que tem como grandes autores o Bowlby. Então, trago aqui uma referência para a gente saber a partir de onde eu estou falando, né? Porque a gente pode falar de estimulação a partir de várias perspectivas.
eu, talvez pela minha história, né, por ter começado a estudar desenvolvimento infantil a partir de uma perspectiva de neurociências, no começo era uma pessoa que tendia a supervalorizar a superestimulação. Como, meu Deus, não podemos perder nenhum momento de oportunidade para essa criança aprender. E aí até trago um esqueminha que eu vou explicar por cima. Então, assim, a gente está vendo aqui um gráfico que tem várias curvas, e essas curvas, elas têm a ver com o pico de desenvolvimento de diferentes áreas cognitivas. Então, assim, quando a gente nasce, a nossa visão já está desenvolvida, depois, mais para frente, quando a gente nasce, a nossa compreensão da linguagem já está mais desenvolvida, e depois vem a expressão, a forma como a gente começa a falar, que é um segundo pico. E, por fim, vem outras habilidades. Então, é um cérebro que começa a amadurecer de trás para frente, e, por fim, no final da primeira infância, começam a amadurecer essas regiões mais frontais do cérebro, que é o que a gente chama de funções executivas, que passam anos amadurecendo, que vão se desenvolver até o final da nossa adolescência. Por que eu trago isso e essas curvas? Porque existem hoje estudos que mostram que a gente sabe que tem fases ótimas ou fases propícias para o desenvolvimento de diferentes habilidades, né? Mas o fato da gente ter o que a gente chama esses marcos do desenvolvimento, então, assim, a linguagem desenvolvendo, né, de uma forma mais intensa a partir do segundo ano, o andar, que a gente sabe que se desenvolve no primeiro ano, o fato da gente ter esses marcos não garante que eles vão ser adquiridos com qualidade, né? Uma coisa é quando essas fases ocorrem no nosso desenvolvimento, quando surgem essas novas capacidades. Outra coisa é como surgem essas capacidades. E nós, como adultos, né, já tem milhões de estudos que mostram isso já há muitos anos. Os antigos estudiosos de desenvolvimento infantil sempre falavam da importância da qualidade dessas relações e do quanto nós adultos, como até você trouxe, né, Gustavo, somos nós os adultos responsáveis por promover esse ambiente, por promover esses estímulos que vão dar para a criança um bom contexto para ela desenvolver essas novas habilidades. Então, o que é fundamental aqui desse gráfico é a gente observar que tem algumas habilidades cognitivas que a gente vai amadurecer. Por exemplo, essa terceira curvinha, né? Que são essas chamadas funções cognitivas superiores, elas têm muito a ver com organização, com planejamento, com eu ter noção de consequência do que vai acontecer. E essas são habilidades que vão amadurecer de uma forma mais intensa no final da primeira infância, que é quando a criança entra no ensino fundamental, e vão levar anos para se desenvolver. É no final da adolescência, no começo da vida do jovem adulto, que essas habilidades que a gente chama de funções executivas, que tem a ver com essa possibilidade de ser mais executivo, que elas se desenvolvem. Então, assim, por que tem isso? Porque não adianta a gente querer acelerar. Ian, tem alguém com o microfone aberto? Obrigada. Então, não adianta a gente querer ter pressa de acelerar algo que a criança ainda não está madura para apresentar. É isso que eu gostaria de introduzir aqui como reflexão a partir desse gráfico. E aí, como que a gente vai cuidando, né, desses limites, de oferecer um ambiente saudável, que vai cuidar e observar esses marcos, esses momentos propícios para o desenvolvimento de algumas habilidades, mas que também, para além de cuidar do, nossa, essa fase ele deveria estar falando, para além de cuidar do, nossa, ele deveria estar andando, vai cuidar da qualidade de como eu vou promover esse ambiente,
como eu vou oferecer as condições necessárias para essa criança explorar essas novas aquisições. E aí foi se não me engano, a Luciana que trouxe o exemplo do cachorro, né, histérico. Então, assim, como são os brinquedos, como são os estímulos que a gente oferece? Eles permitem que a criança seja de fato uma exploradora ativa, ou esse cachorro que já faz tudo, como que essa criança fica diante desse brinquedo que já tem uma vida própria, né? Ela se mantém como uma espectadora passiva? E claro que eu estou usando um exemplo a partir de um comentário que vocês trouxeram, né, Felipe? Mas isso se aplica a qualquer atividade. E aí, quando a gente começa a pensar o que é qualidade, o que é um bom estímulo, o que é um estímulo de qualidade, isso tem muito a ver com o que esse estímulo vai promover para essa criança. Não existe uma receita de bolo. Até porque vocês mesmos trouxeram a importância da gente olhar para cada criança com muito cuidado, com muita sutileza, com muita individualidade. Às vezes tem uma criança que tem um temperamento mais agitado, mais energética, né? Ela precisa gastar energia. Tem outra criança que é muito mais tranquila. Então, o estímulo e a qualidade desse estímulo, ele vai depender a variar de como é essa criança. Mas o importante é a gente saber o que a gente está cuidando para que essa criança possa explorar a partir disso que ela está usando, brincando, interagindo ou não explorando, né? Às vezes ela também tem um momento, como vocês mesmos trouxeram, a Luciana falou da importância do brincar livre. Às vezes ela vai brincar, ela não precisa ter objetivo nenhum, ela não precisa estar aprendendo necessariamente nada cognitivo dentro do que a gente tem como referencial como adulto. Porque no brincar livre surgem muitas coisas, né? Então, a importância dessa qualidade atrelada a algo que perpassa e tem como prioridade os vínculos. Eu citei lá a questão um dos teóricos da primeira infância fundamentais, que é o Bowlby, ele fala muito de como a gente vai desenvolvendo esses vínculos afetivos na primeira infância a partir da troca que a gente tem com o nosso adulto de referência, a partir de um ambiente seguro que ele nos oferece, e por seguro não quer dizer que está tudo perfeitinho e que está tudo controlado, mas quer dizer que o adulto vai conseguir estar distante, observando atentamente, permitindo que a criança se arrisque, que a criança explore, que a criança sempre possa esticar um pouquinho mais e ver algo novo, algo desafiador, e que ela possa fazer isso com segurança. E aí, a partir dessa troca, a partir dessas escolhas, a partir desses espaços que a gente dá para a criança fazer as decisões, é que vão surgindo essas novas aprendizagens. Má, quer falar alguma coisinha? Fiquei com vontade de falar que, pensando nessas questões que já surgiram, né, nos comentários de vocês, da importância da gente estar no presente, né, da gente, do perigo do futuro atropelar o que está acontecendo aqui agora, né, fiquei pensando tanto na sua fala, né, Ká, quando você fala assim, a gente não precisa estar o tempo todo preocupado com o aprendizado da criança, especialmente, né, nesse exemplo do brincar livre, com certeza a criança está aprendendo coisas, ainda que a gente não consiga na hora entender exatamente ou capturar exatamente ou ter todo o controle, com certeza a gente pode ir pensando, né, por que está sendo importante essa brincadeira, por que será que ela repete essa brincadeira, e a gente pode pensar coisas sobre essa brincadeira, e com certeza está muito garantido a aprendizagem. Mas quando o adulto fica muito desejoso por controlar, por entender essa brincadeira, entender o que a criança está brincando, ou muitas vezes com uma forte expectativa, né, do que a criança está aprendendo, muitas vezes ele perde
o presente, né? O que se apresenta, o inédito, o que está lá na frente dele, né? Então, muitas vezes, a gente poder relaxar, né, e observar, a gente acaba aprendendo, né? Sem dúvida, Mar. Eu te ouvindo, queria chamar atenção para esse desenho, essa ilustração que eu pus da plantinha, né, da árvore aqui embaixo, nessa tela, porque eu penso que aqui a gente está falando sobre a importância de um equilíbrio, né? E eu gosto muito de fazer analogia do nosso desenvolvimento com a natureza, né? Eu pensar também nas analogias do cognitivo, que é muito mais invisível e mais difícil da gente ver como algo concreto e comparar isso com o desenvolvimento físico. Então, pensando nessa plantinha, né? A planta ela já nasce com um potencial, com uma genética determinada que, sei lá, um girassol vai ser um girassol, né? Então a gente sabe que ele nasce para ser um girassol, mas o tamanho do girassol, a qualidade do girassol, a cor das, né, como vai ser o tamanho das pétalas ou a cor, né, a vivacidade dessas pétalas, isso a gente não controla, né? Se a gente rega e põe excesso de água e não cuida do ambiente e a terra não tá boa e o adubo não tá tão saudável, talvez o girassol, né, ele vai crescer, mas ele não vai crescer em sua máxima potência. E a falta de água, ela é tão prejudicial como o excesso de água. Eu acho essa uma analogia importante da gente fazer. E se a gente transpõe isso para o nosso desenvolvimento, né, como humanos, a falta e a negligência, elas podem ser tão prejudiciais quanto esse excesso muito intenso. Porque, de novo, volta ao que alguns de vocês já trouxeram, porque esse excesso, ele também afoga, né? Ele também inunda, ele também sobrecarrega. Inclusive, existem vários estudos já na primeira infância sobre o que a gente chama hoje do estresse tóxico, né? Que é esse estresse que a criança tem diante de situações que para ela são vividas como muito tensas. E o excesso de estímulo é algo que pode gerar um estresse nela, né? Porque se a gente pensa em termos cerebrais, cognitivos, ela está amadurecendo uma série de vias, de circuitos, né? Como se a criança estivesse desenvolvendo essas novas estradas que estão sendo construídas e as principais estradas são desenvolvidas na primeira infância. Depois, à medida que a gente for usando ou não essas estradas, estimulando ou não esses comportamentos, esses repertórios, a estrada segue ativa. Se é um repertório, um comportamento que eu não uso, aí a estrada não não segue, né? Ela é interrompida, até para promover uma funcionalidade desse cérebro. Carol, eu tenho uma dúvida. Quando a gente pensa, então, por exemplo, em levar uma criança, tá com eco, porque o Felipe está vendo aqui atrás de mim. Acabei de ver. Cada um no seu quadrado. Quando a gente pensa em levar uma criança para o teatro, ou para um show, ou alguma coisa assim, você acha que é mais maléfico do que benéfico? Me conta um pouquinho mais, assim, qual que é a sua preocupação quando você está falando do teatro ou do show? Me conta o que você está pensando como estímulo, porque você está preocupada, assim, se isso é super estimular nesse sentido? Isso. O que desse contexto? Agora a gente está em pandemia, mas assim, a gente sempre gostou de levar a Bela em feiras com show ao vivo, com bandinha, com música, com bloquinho de carnaval, com mil coisas. E aí eu fico pensando, cara, a gente realmente está ali botando uma criança num volume super alto, uma coisa com muitas pessoas, muitas novidades, muito som, muitas cores. Será que aquilo ali está sendo para ela uma experiência legal ou eu estou causando um estresse naquela criança até uma certa idade onde ela vai conseguir, de fato, curtir aquilo? Tá. Eu voltaria para o que eu falei
um tempo atrás, que é com relação ao temperamento da criança. Então, assim, não existe uma receita única, pelo menos eu não acredito numa receita única. Eu acredito muito em pais observadores atentos à criança, né? E a como isso que está sendo inserido está adequado ao contexto dela. Então, realmente, é um excesso de estímulo? É um excesso de estímulo para a gente também, né, gente? Tipo, isso é um fato. Mas como que ela recebe isso? Como que ela está nesse ambiente? Eu acho que essa é uma primeira reflexão. Uma segunda reflexão, que eu acho tão bonita, isso foi uma amiga que tem uma filhinha pequena, que também psicóloga, me falou outro dia, até com relação a esse exemplo, ela falou assim, nossa, eu levei minha filhinha para um bandinha, não sei o que, estava super preocupada, tô super estimulando, não sei o que. Aí ela falou assim, quando eu olhei, eu virei pro lado, a filha dela tem 1 ano, ela estava dormindo. Ou seja, também tem esse lugar maravilhoso da gente confiar num organismo e num cérebro que se autorregula. Ou seja, como que a criança dorme em pleno bloco de carnaval? Porque o cérebro dela tem essa adaptabilidade, essa possibilidade de totalmente switch off e falar, eu preciso dormir para entrar em equilíbrio aqui. Eu achei tão bonita essa reflexão também, né? Claro que se a gente vê que a criança está estressada, está lá totalmente desorganizada, né? Não consegue se acalmar, está muito agitada, está chorando, a gente vai olhar e vai cuidar. Mas esse olhar dela também eu achei muito interessante, assim, porque realmente o cérebro, e aí as pausas, né, e esse certamente não era um momento de pausa como a gente concebe, né, mas o cérebro dela deu uma pausa no momento que que a criança adormeceu. E foi esse o jeito dela encontrar seu equilíbrio. Agora, tá bom, eu vou sobrecarregar e então, beleza, vamos maratonar, todo dia eu vou pro bloquinho, ela dorme, né? Não me parece o melhor caminho, mas, de novo, eu iria muito por esse caminho do meio, né, de equilíbrio. Fala, Má, tô curiosa para te ouvir. Não, e eu fico pensando que dificilmente a gente vai entender o que é superestimulação apenas olhando a situação, né? Sem, acho que um pouco isso, né? Sem considerar quem é a criança, de que forma ela reage e também com qual constância esse estímulo é oferecido, né? Então, com certeza, a gente pode considerar um super estímulo se essa criança, né, vai, sei lá, 4 vezes por semana num show, né? Mas, assim, acho que daí você, acho que melhor do que eu, vai falar, né, Cá? Mas, assim, alguma quantia de estresse é positiva para que a gente possa se adaptar, né? Para que a gente crie possibilidade de se adaptar. Então, assim, de maneira nenhuma a gente defende que tudo precisa ser controlado e equilibrado o tempo todo. De maneira nenhuma, né? A gente aprende na diversidade, a gente aprende com estresse também, com algum estresse, né? Mas, por exemplo, se a criança ainda não tem algumas habilidades, né, e vias amadurecidas, e a gente fica forçando vias que ela não está amadurecida, algo vai ser perdido aí, né? Ela vai ter que fazer um super esforço para dar conta e algumas coisas básicas vão ficar um pouco de lado, né? Ou desfavorecidas, né? Então, acho que isso, assim, é algo ocasional ou é algo frequente? Como a criança está respondendo isso? Ela curte? Como ela responde? Enfim, né? Maravilhoso, Má. Vou pegar um exemplo. Eu falei para vocês que eu adoro fazer analogia do corpo para entender a mente, né? E eu estava conversando com uma fisioterapeuta. Esse é um tema que está muito presente na minha vida, então, enfim, eu vou abrindo essas pautas em vários contextos, né? E aí eu comecei a perguntar para a fisioterapeuta, como você concebe? O que é estimulação para você? E no corpo? E como é? E aí ela me trouxe uma reflexão que eu achei tão interessante, que ela falou assim, a criança, pensar em superestimular na criança são limites, né? De novo, pensar nesse ambiente e no que é excesso para essa criança. Então, tem criança que é energética, então ela fazer atividade todo dia,
Você põe ela para correr, ela vai correr sem parar. Tem criança que é aquela mais cansada, lenta, e aí é um esforço para você fazer ela dar uma corridinha, né? Então, de novo, tem o temperamento da criança. E aí ela fala assim, para a criança fazer atividade física 1 a 2 vezes por semana, é natural. Agora, o corpo começa a mudar quando a criança passa a ter um treino excessivo todo dia, e aí que o corpo entende que tá bom, então eu preciso fazer uma adaptação para acomodar esse treino excessivo todo dia. Sei lá, a criança que daí vai para um caminho de ginástica olímpica. Então, o osso vai ter que amadurecer para dar conta de um músculo crescendo, e aí o corpo sofre adaptação. Mas é nesse excesso, é nessa intensidade, que é o que a Má traz. Então, fazer isso uma vez ou outra, claro, olhando atentamente para como a criança reage, né, não vai causar um estresse tóxico. Agora, se essa intensidade se mantém como algo muito frequente, aí o corpo precisa adaptar. E aí é quando a gente precisa sentir se isso está sendo adaptado em resposta a um estresse ou se isso está sendo adaptado de uma forma saudável. E aí, pegando esse outro gancho da Má, né, do desconforto, eu vou entrar numa outra pauta, que é a pausa, né? E aí, também quero trazer essa reflexão de que muitas vezes nós, como pais, queremos evitar o desconforto das nossas crianças, né? E, de novo, o desconforto, é só a gente pensar isso na nossa vida. Quando alguma coisa não está legal, quando eu estou em algum momento de crise, a crise surge como um momento para o novo, né? A crise geralmente vem como um momento de tremendo desconforto que abre espaço para algo novo acontecer. E isso também pode acontecer com as crianças. Então, para a gente entrar aqui, né, na segunda parte da nossa reflexão, queria ouvir vocês. Eu pus essa imagem aqui como uma reflexão / provocação, né? Para a gente pensar o que é pausa para nós adultos, né? Quando que a gente pausa, o que é pausa daí para as crianças, e aí a gente transpõe isso para pensar na criança. Se vocês quiserem já mesclar e falar do que é para vocês versus para as crianças, eu acho que vai ser ótimo assim a gente cuidar mais do tempo. Eu vou puxar aqui então, já que ninguém se... Eu vou te falar que, olhando pela criança, assim, eu sinceramente eu nunca fiz essa reflexão. Então, é porque ela, ainda mais na idade da Bela, assim, é tão ativa, né, que é até difícil ver quando seria esse momento de pausa. Eu só penso que a pausa dela é quando ela dorme, porque todo o resto do dia ela está sempre fazendo ou demandando alguma coisa, né? E aí, olhando para mim, de certa maneira, acho que tem 3 momentos de pausa assim, que eu considero. Primeiro é esporte, segundo é meditação, e terceiro vou adicionar 4 aqui, porque eu também considero leitura e dormir também, porque querendo ou não, quem tem filho sabe a importância de um sono. Então, eu acho que é um pouco disso, mas eu entendo que existe uma distância ainda, né? Até a Bela poder tá até até uma dúvida que você pode trazer aqui, explicar talvez com um pouco mais de clareza, como, de certa maneira, introduzir coisas que são agradáveis para a gente, para ela. A parte da leitura que eu falei aqui é uma coisa que a Bela especificamente gosta muito. Ela puxa, ela demanda, então é uma atividade que já tem uma troca, mas as outras não, as outras é bem mais difícil, até porque o esporte que eu pratico não está completamente fora da realidade dela. Meditação também é um momento muito meu, assim, não tem, até uma coisa que você pode falar, já que você tem a parte do mindfulness como especialidade, como eu faço com um bebê de 1 ano e 7 meses, mas eu acho que é isso. Obrigada, Felipe. Acho que eu considero também uma coisa em relação à Bela como uma pausa, que talvez seja quando ela está brincando e ela se distrai numa brincadeira em que não envolve a gente. Então, por exemplo,
Às vezes a gente tá com ela na sala e aí a gente se distrai e quando a gente olha, ela foi sozinha para a varanda e aí ela pegou uma plantinha e ela está observando a plantinha e aí de repente ela pega ela mesma a boneca e aí ela bota a boneca para escorregar. Então foi algo que não é uma pausa porque ela está brincando, mas ao mesmo tempo é algo que ela está brincando sem influência nossa. Então eu às vezes considero isso tipo uma pausa minha. Mais baixa, a Bela tá dormindo. Tipo uma pausa minha em relação a ela, mas é um momento que eu vejo que ela tá ali sozinha no mundinho dela, viajando, curtindo, e aí eu tenho que fazer o exercício de eu não vou perguntar o que ela tá fazendo, eu não vou falar, que legal, Belinha, o seu boneco tá escorregando, não. Então eu tento ficar quieta em algum momento, esperar ela me demandar, mas é muito tentador, né? A gente ir lá e falar, você descobriu um bichinho, que legal! Maravilhoso, muito bom. Obrigada. Alguém mais quer contar? No meu caso, o Daniel já pede pausa. E ele fala assim, preciso de descanso. Mas também nós temos uma questão que é cultural. E é uma questão cultural, e é assim, é uma realidade. No mundo hebraico, quando você faz uma pausa, não é para descansar, não. É para pensar. Fala de Então, novo que assim, falhou. quando você de repente está, de repente, literalmente, no mundo hebraico, no mundo judeu, quando você faz uma pausa, normalmente a ideia não é descansar. A ideia é pensar. Ou de repente você vai pensar, mas realmente vai pensar. Então nós temos, assim, nós fomos educados assim, que quando você faz uma pausa e você fica assim calado por um tempo, a outra pessoa de frente está literalmente pensando o que você está pensando. E então, a primeira pergunta que vai fazer para você é, e aí, o que está pensando? Então, não existe essa pausa assim de, tipo, mindfulness, porque é muito, dentro dentro do judaísmo, existe muito essa parte de vamos ao tempo para pensar o que vamos fazer nos seguintes horas, nos seguintes dias. E apenas o mindfulness, ou um conceito profissional para mindfulness, é quando você está rezando. Aí você desliga e aí de repente consegue, de repente não. Mas realmente você, não, infelizmente não somos assim, educados para Felizmente, o Daniel já está falando precisa descansar. E para ele descansar, é descer, ir para aquilo e pegar plantas, e pegar borboleta, ou falar com o borboleta. Ele gosta muito da natureza, então falar com isso e aí volta. E também a escola está ajudando para isso também. A escola tem apenas, cada hora tem uma pausa de 30 minutos, e assim. Mas a gente começa bem cedo, começa às 7h30 da manhã e termina às 3 da tarde. Mas é igual. Porque também, eu acho que também as crianças é importante a rotina. Então, o importante é a rotina, e ser um pouco mais ou menos previsível apenas na escola. Não na brincadeira. Na brincadeira, fique livre. Faz o que quiser. Mas é assim. Ótimo. Obrigada, Gustavo. Você trouxe reflexões interessantes, né? E também essa questão de influência também da nossa cultura ou da nossa religião e como isso também interfere e molda muito como a gente vai concebendo, não só pausar, mas a forma de pausar. E é assim, de repente também no mundo judeu, é assim, se eu estou tendo um papo com minha mãe e eu fico calado,
ela faz assim uma cara assim, você está pensando o quê? Não estou pensando em nada. Não, você está pensando, você está me enganando. Nossa, não está fazendo nada. É assim, não, mas é difícil. E também, eu marquei ela aqui dentro do mundo é assim, os Deus falamos com as mãos. Movimentamos o tempo todo com as mãos. É todo fazendo assim, e, e de repente está gritar, mas e batemos forte, batemos forte. Faz parte da cultura. E de repente se afastar dessa parte cultural, não é tão simples. Não é tão simples, porque Bom, vou fazer o faz seguinte, parte da nossa só essência. vou ouvir outras pessoas para ouvir todo mundo e daí eu volto para fazer comentários sobre os comentários de todos. Obrigada, Gustavo. Super importante que você trouxe. Conta, Luciana. Então, para mim, acho que uma pausa seria meio que desacelerar um pouco, falando de mim, tirar um tempo para mim, seja para fazer o que for, ou para ler, ou para não fazer nada mesmo. Agora, na perspectiva da criança, eu não sei se pausa para ela seria não fazer nada. Porque como a Luciana também comentou, às vezes eu pego o Felipe fazendo alguma coisa que não seja alguma atividade, mas tipo, indo fazer uma brincadeira de faz de conta, ou pegando um papel e simplesmente desenhando alguma coisa aleatório. Então, não sei se para a criança seria não fazer nada, porque eu vejo ele fazendo isso, entendeu? Tirando um tempinho, não fazendo nada que tenha que fazer, de atividade e tal, indo lá pegando uma folha, desenhando alguma coisa e depois contando o que é aquilo que desenhou. Então, para a criança, eu não sei se seria parar, né? Fazer algo, né? Ou seria estar fazendo alguma coisa ainda que não fosse... Não deixa de estar brincando, sei lá, né? Meio que isso. Ótimo. Eu estou tentando concentrar aqui muito, um pouco do que vocês falaram, né? Enquanto isso, mais alguém quer falar alguma coisa? Vou seguir, então, um pouquinho, tá? Pegando isso que vocês trouxeram. Acho que vieram coisas bem importantes, né? Vou começar de trás para frente, então, com essa fala da Luciana, do desacelerar, ou do explorar livremente, desse brincar sem direcionamento, ou sem constantes questionamentos, né? Então, realmente, a pausa na infância, ela é diferente da pausa na vida adulta. A pausa de uma criança, ela pode surgir como um descanso, mas que pode ser um descanso ativo. Espera aí, deixa eu só aumentar de novo. Então, eu trouxe essa imagem aqui do pão, porque recentemente discutindo até com a equipe do Cantinho, a gente estava falando, né, sobre como existem processos, como, por exemplo, fazer pão, onde a pausa, o descanso do pão, ele é fundamental para o pão crescer, né? E, de novo, pensando nessa analogia com o nosso desenvolvimento, esses momentos de pausa, eles são fundamentais para que surjam coisas. Eu só não queria deixar de mencionar, eu pus esse desenhinho aqui, né, essa foto ilustrativa da gente do saco no banheiro, porque, às vezes, não sei se já tiveram essa vivência, mas eu já ouvi várias pessoas, assim, que é no inusitado que surge, é nesse momento da pausa, é na hora do banho, do banheiro, que surgem ideias interessantes. Então, é quando a gente dá esses respiros, é quando a gente dá os descansos que também surgem coisas novas, né? E na criança, a Má fez uma citação que me lembrou muito essa fala, né? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então, essa frase do Guimarães Rosa, né, ela ilustra bem a fala da Maria, que reforça o quanto muitas vezes a gente não sabe o fato da gente não saber o que está acontecendo não quer dizer que não tem nada acontecendo, né? Esse não fazer nada, ele é fundamental como um treino de criar esses espaços de uma cultura onde a gente é exigido a cada vez mais fazer coisas o tempo inteiro, né? Então, na infância,
O Felipe me perguntou, né, essa questão do mindfulness e da meditação. A criança, ela é uma meditadora nata, porque a criança, o que é o mindfulness, né? O Gustavo fala, na minha religião, a pausa a gente tem que refletir e pensar. Mas, na verdade, o conceito de mindfulness, se a gente traduz, em português ele quer dizer atenção ou consciência plena. O que isso quer dizer é, o que determina esse estado de atenção ou consciência plena, esse estado mindful, é a gente ter a intenção, o foco e a atenção de estar presente no que a gente está fazendo. Então, o que caracteriza esse estado é a nossa intenção, é a nossa presença, é a forma como a gente redireciona esse foco atencional. Então, eu posso ser mindful fazendo coisas do dia a dia. E acho fundamental trazer esse exemplo para muitos de vocês que têm crianças pequenas, porque às vezes a gente não tem tempo de pausa mesmo, e a pausa se dá, por exemplo, no momento que eu estou com a criança e eu estou lá com uma intenção, com uma atenção e com um foco presente. Nesse brincar, nesse explorar dela, nesse observar curioso. A criança, ela faz isso naturalmente. A Luciana trouxe um exemplo lindo, né, da Belinha, então, indo descobrir a flor, observar a flor, pôr a boneca para brincar. A criança, ela está no momento presente, brincando. Tanto que, quando a gente pratica atividades de mindfulness, uma das atitudes que a gente tem que ter é essa mente curiosa de principiante, essa curiosidade genuína da criança. Então, o que eu acho lindo disso é que todos nós temos isso quando somos crianças. E aí a gente vai perdendo isso, porque daí sim a gente vai para esse modo de estar sempre preocupada no futuro ou no passado. A criança não, ela está vivendo o momento presente. Então, na infância, permitir esse momento para essa exploração do momento presente, permitir, às vezes ela faz isso no momento que ela desenha, no momento que ela brinca, que ela pode ou não estar fazendo uma atividade manual, mas é a exploração e a intenção muito mais do que a atividade e o exercício que a gente se coloca como adulto, né? E aí, então, a gente não precisa se preocupar, a gente pode criar situações, até, Felipe, pensando, então assim, vamos fazer um minutinho observando os barulhos, sei lá, do nosso ambiente, ou os barulhos do nosso corpo. É criar contexto para a gente poder experimentar essa atenção no que está acontecendo. Seja com explorações, vamos observar como está a temperatura da nossa pele. Sei lá, estou dando exemplos pontuais, mas assim, de como a gente pode ter essa intenção de estar presente no que a gente está fazendo, né? Vamos lavar a mão e observar como que é essa água caindo. Como que é a temperatura da água, como que é o toque dessa água na minha mão, como que é o sabonete quando ele espalha. Isso são coisas que eu falo para adultos na nossa exploração, mas que também são explorações interessantes para a criança. Mas eu falo isso com cuidado de que, de novo, a gente não torne isso algo estimulador demais e muito forçado para a criança, porque ela já tem esse olhar natural, né? Então, a gente que precisa aprender mais com ela do que ela aprender com a gente. E aí, eu puxo essa fala, né, até para que a gente possa refletir esse espaço e esses tempos que são fundamentais para a criança, porque muitas vezes somos nós adultos que ficamos desconfortáveis de perceber que, meu Deus, mas essa criança, o que ela está fazendo, né? A Luciana trouxe uma fala muito bonita, assim, da curiosidade, no fundo, daí não é nem o desconforto dela estar brincando, é só a nossa curiosidade de querer entender o que essa criança está explorando, né? Mas que a gente também possa olhar para como a gente fica quando a gente está vendo uma criança naquele lugar, experimentando isso de um jeito diferente de como a gente ofereceria, né? É nesse brincar, nessa exploração da florzinha, da boneca, da poça d'água, enfim, o Gustavo trouxe que o Daniel gosta de brincar na natureza.
É aí que a gente experimenta essa maior potência, essas descobertas, né? Eles estão olhando isso com uma curiosidade, com uma exploração muito bonita. Então, esse não fazer nada não só permite que eles explorem esse mundo cheio de novidades, de uma forma muito presente, mas também é um momento onde eles vão entrando em contato com o mundo interior deles. É um momento onde eles vão sendo estimulados para desenvolver esse mundo da imaginação, esse mundo da fantasia, esse mundo da criatividade, que também vai permitindo que, de novo, né, eu falei esse termo autorregulação quando eu dei um exemplo do bloquinho da criança dormindo, mas, de novo, é nesses momentos que a criança vai amadurecendo essas vias para também ter a possibilidade de aprender a se concentrar e a ter atenção mais para frente. Mágico, você quer falar alguma coisa? Me veio agora algo em mente, assim, que às vezes a gente consegue identificar e entender mais alguns conceitos pelo oposto, né? Pelo negativo, assim. Então, fiquei pensando assim, né? O que nos tira da pausa, né? Ou o que nos tira do agora, né? Então, é a expectativa do outro, né? Ou é a exigência, ou é a tarefa, ou é ter que cumprir, ou é, né? E acho que, não sei em vocês, mas me vem uma sensação de ansiedade, né? Quando assim eu penso em tudo isso, me vem um tanto de inquietação, de ansiedade, de desejo de agradar, né? Então, assim, eu fico pensando que pode ser um bom balizador também, esse, assim, né? Quando isso não está posto, né? Quando a gente não precisa agradar, quando a gente não precisa responder ao outro, quando a gente não precisa cumprir a tarefa, quando a gente não precisa acertar, aí a gente está, né? Aí a gente está com a gente, aí a gente está presente. Então, acho que isso também pode ser um bom balizador quando a gente olha para as crianças, né? Será que essa criança está querendo muito me agradar? Né? Ou será que essa criança ela está preocupada em acertar? Né? Será que será que ela está relaxada? Né? Então, acho que ela tem momentos em que ela fica relaxada, né? E não significa que ela não esteja fazendo nada, mas pode ser que ela esteja totalmente ativa na contemplação dela, no movimento dela, mas ainda assim relaxada, né? Então acho que essa palavra também relaxamento seja um bom indicativo, assim, né? De quando há pausa. Lindo, Mar, lindo. Acho que é um termo que ajuda bem a gente a reconhecer isso na criança, né? Principalmente por ser diferente da gente. Eu só queria retomar esse gancho, que eu não queria deixar de comentar, que é esse momento do não fazer nada, que não é não fazer nada, né? Porque tem muita coisa acontecendo, mas é nessa possibilidade da criança estar em silêncio, estar nessa pausa, ou estar nisso que teoricamente pode ser um brincar livre, sem nenhum propósito que a gente conheça, né? São nesses contextos que a criança vai criar, que ela vai inventar brincadeiras, que ela vai explorar os brinquedos de uma forma diferente. E esse, como eu comentei, esses momentos que a criança parece estar à toa, são momentos onde ela está conectada com ela mesma e tem muita autorregulação, muito acontecendo dentro do cérebro, né? Tem muito equilíbrio emocional surgindo, e essa fase do desenvolvimento do faz de conta, dessa brincadeira que ela começa imitando, que ela vê os adultos fazendo, né? Brincando de construção de panelinha, né? Começa esse jogo que a gente chama jogo simbólico, para depois virar um jogo do faz de conta, do mundo da fantasia, dessa imaginação. Isso na primeira infância, gente, é uma riqueza fundamental, porque essa imaginação é o que mais para frente se faz de conta, ele vai virar
criatividade. E hoje em dia a gente sabe, de novo, esse equilíbrio da gente não querer fazer as coisas pautadas no futuro, mas de saber da importância de um investimento presente para o futuro. Então, a criatividade, ela, hoje a gente sabe que é uma habilidade fundamental para a nossa vida adulta. Ela é o que vai diferenciar essas pessoas criativas que pensam fora da caixinha de uma pessoa protocolar que segue tarefas. E por que eu estou reforçando isso? Porque muitas vezes a gente acaba tendo pressa de despertar a criança para esse lugar cognitivo, de ler, de escrever, de conhecer raciocínios mais cognitivos, racionais, né, matemática, que elas vão aprender, mas assim, não encurtem o período da primeira infância, não encurtem esse período do despertar da criatividade e não tenham pressa de alfabetizar e de acelerar esse conhecimento cognitivo, que ela vai ter a fase do ensino fundamental inteira para amadurecer. Porque a gente encurta esse momento de exploração da criatividade dela e dessa imaginação que vai ser fundamental para a vida dela, né? Então é aquela frase assim, que brincar é coisa séria, e é muito coisa séria porque são inúmeros os processos cognitivos que emergem nesse momento, né? E que também vão ajudando a gente a equilibrar esse brincar livre, essa criatividade, essas oportunidades de aprendizagem que são fundamentais com esses momentos de respiro, né? A gente sabe, por exemplo, que o sono, até o Felipe trouxe, né, o sono como um dos momentos de pausa. O sono é também outro momento fundamental. Já tem vários estudos que mostram que é durante o sono que vários hormônios são liberados, né, hormônios importantes de crescimento, e também é o período no qual as nossas memórias vão sendo consolidadas e fixadas. Então, também é um processo fundamental que a gente não tem que cortar e boicotar na primeira infância, né? Porque tem milhões de processos de regulação acontecendo e elas precisam desse tempo de digestão para que isso se acomode. Então, para que a gente possa se aproximar, né, desse momento, começar a fechar aqui para cuidar do nosso tempo, como criar esse ambiente equilibrado, né? E aí, a Má já trouxe isso e a própria Luciana trouxe um exemplo lindo, né? Então, da gente realmente poder observar como as crianças brincam, da gente estar lá atento, dando segurança, cuidando desse ambiente, oferecendo essas novas experiências e oportunidades, mas sem necessariamente precisar fazer pergunta o tempo inteiro, né? E poder estar lá respondendo. E aí, de novo, vou fazer menção a algo que vocês mesmos trouxeram, né? Muito comum a gente ver as crianças falando do que eu posso brincar, né? E que elas nos busquem para que a gente dê essa resposta a elas. E aí, como que a gente pode lidar com essas perguntas, né, da criança? Como que é para a gente esperar e não responder de imediato o que ela pode fazer, qual que é o brinquedo que ela pode pegar? Como que a gente pode dar espaço para que essa resposta surja em conjunto? Como que a gente pode, às vezes, fazer pergunta e não dar resposta, né? Então, o que você pode brincar? Me conta, o que você está com vontade, né? E aí a gente sabe, assim, que essas crianças que tendem a sempre pedir ajuda e que se arriscam menos, às vezes elas podem se tornar crianças que diminuem essa fantasia criadora, elas diminuem esses momentos de arriscar, de ter mais iniciativa para ir atrás de coisas, e que isso está intimamente relacionado à autonomia que a gente quer que elas desenvolvam, né? Então, nós como adultos disponíveis, presentes, interessados em ajudar elas nesses processos, a gente tem, assim, já está fazendo muito, né? Ensinar essas regras, responder perguntas e observar quando elas precisam de ajuda, muito mais do que se antecipar para dar essa ajuda ou esse direcionamento assim que ela peça. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário a respeito disso,
porque eu quero só fazer o comentário que eu comentei sobre as telas também para a gente encerrar. Então, queria ouvir vocês, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma reflexão. Por mim, tá tudo ótimo, pode continuar. Eu só lembrei no meio do caminho de um ponto de que a Bela, acho que é uma pausa para ela, quando ela tá no balanço, ela fica, acho que é o tempo em que ela fica mais tempo parada, só observando tudo. Mas ela fica ali, 15, 20 minutos ali, paradinha, sentada, observando. Então, acho que é um momento de pausa que ela criou, de certa forma. Sim, faz todo sentido. Bonito. Então, eu queria reservar esses últimos minutos só para reforçar alguns dados que, em meio a essa pesquisa, eu aprofundei, que eu acho que são dados bem importantes para a gente cuidar, né? Um dos pontos que a gente vem trazendo aqui, que eu acho fundamental a gente cuidar, é essa questão, assim, da diferença entre o excesso de informação versus o que é uma experiência. Então, a criança ver uma foto de uma maçã é diferente dela pegar uma maçã, sentir o cheiro da maçã, ver a cor da maçã, né? Então, que a gente possa sempre favorecer experiências, né? Para que ela aprofunde essa vivência, para que isso tenha um significado para ela. E aí, essa questão das telas, a gente ainda é uma geração, né? Essas crianças, hoje a gente tem crianças que são adolescentes, que são a primeira geração digital, né? Mas o que a gente tem percebido a partir dos estudos é que as telas, os eletrônicos, geralmente, eles têm um formato que é muito estimulador e que criam a construção dos joguinhos tende a ser, assim, mesmo se a gente pega os videogames mais antigos, né, que talvez a maioria de nós jogávamos quando éramos crianças, tem essa coisa de mudar de fase. Então, assim, sempre tem uma cena que muda. Não é uma mesma cena, um mesmo contexto que se mantém. Então, esse excesso de conteúdos, esse excesso de informações, tem inúmeros estudos que mostram que eles vêm gerando mudanças de comportamento e uma dificuldade para a criança manter-se numa mesma tarefa por períodos longos e manter-se prestando atenção. Porque o que acontece é que são estímulos muito curtos e que vão acostumando a gente com essas unidades de pensamento e de percepção e de estímulo muito curtas. Eles são criados dessa forma. E aí a gente tem pouco tempo para processar e muda muito a qualidade da nossa atenção. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que lembrar que nós somos adultos recebendo esse tipo de estimulação. A gente já tem essas vias cerebrais amadurecidas, né? A criança, ela vai amadurecendo essas vias cognitivas já com esse viés, já com esse vício de estar sendo sempre estimulada a informações muito curtas, imediatas e superestimuladoras. Então, o que os estudos mostram é que isso tende a criar quase como se fosse um vício por informação muito rápida, crianças que acabam ficando, tem mais desafio, que não toleram, por exemplo, um tédio, ou que não toleram a espera, que não toleram demora, né? A gente já está numa sociedade, num momento da nossa cultura, onde hoje as crianças têm que esperar muito menos do que a gente tinha que esperar. Eu gosto muito de pensar no exemplo de que a gente tinha aqui para ouvir, gravar uma fita, talvez nem todos aqui sejam da época da fita, né? Mas assim, como que era para gravar fita? Eu juntava meu bando de CD, ou eu esperava o rádio tocar a música que eu queria. E aí eu tinha o play e o pause, e aí eu criava uma sequência para ouvir as músicas que eu gosto. Então, é todo um processo de construção, né? Hoje em dia, eu quero ouvir minha música, eu vou no Spotify, eu clico e eu tenho a lista pronta, né, gente? É um tempo de processamento. A Maria também fala muito essa história da gente, antes se reunia na sala e gostava de um programa e esperava a semana inteira para o programa chegar.
Hoje em dia eu aperto no YouTube e eu tenho um programa a hora que eu quero. Então, como que nós, como adultos, ajudamos estas crianças mais do que nunca? Isso é fundamental, que a gente ajude elas a ter esse momento de espera, a ter esse momento de pausa, a ter esse momento onde ela, puxa, agora a gente vai ter que esperar um pouquinho, para gerar essa tolerância nelas, porque isso é uma questão fundamental da gente preparar as crianças para tolerarem na vida, na vida adolescente, na vida adulta. Então, esses momentos de respiro, esses momentos de estar no desconforto, eles são fundamentais para a gente ir amadurecendo essa tolerância. Fala, Má. E a gente... Não, e suportar o tédio delas, né? Isso. Ficar assim. Às vezes a gente fica, ai, mas ela vai ficar incomodada porque não tem nada para fazer. A gente segura, deixa ela ficar entediada, né? É no tédio que ela vai criar. E a gente também, né? Assim, o quanto a gente também está dando de exemplo nesse sentido que a gente não suporta o tédio, né? A gente não suporta o ócio. Então também é legal olhar pra gente. Sim, então, sem dúvida. Antes de dar o tablet na hora do almoço, né? Suportar que ela vai dar conta. Perfeito. E acho que uma reflexão final para compor com isso, né, Má? É esse desafio, assim, da gente ter claro o que é que a gente quer desenvolver com esse nosso comportamento ou com a nossa atitude para com a nossa criança. Porque é muito angustiante mesmo a gente ver a criança insistindo, né, num momento de birra, e é mais fácil eu dar agora. Mas o que eu quero desenvolver a longo prazo nessa criança? Né? Eu quero desenvolver o quê? Que ela tenha essa persistência. Então, são esses os balizadores que vão ajudando a gente a não responder sempre ao imediato e cuidar a longo prazo. A gente já tem esse repertório dentro de nós, de saber que às vezes eu vou esperar, mas eu vou esperar porque eu vou conseguir alguma coisa que eu quero daqui a um mês, né? Então, a gente tem que ajudar as crianças a amadurecerem esse mesmo repertório dentro delas. E aí, só para cuidar do nosso tempo e não me exceder muito, eu fecho com essa frase de um educador, que é o Gandhi Kiorsky, que fala: imaginação requer espaço, folga, lugares de contemplação, devaneios, solidão, convívio, lugares desafiadores. Todas as coisas que tiram esse direito das crianças são excessos. Então, abro esses minutinhos para ouvir vocês, para também ouvir dúvidas, reflexões finais, e sei que a gente está aqui num limite que tem, muitos devem estar já super cansados, então, para quem tiver algum outro compromisso ou já estiver no seu limite e precisar de uma pausa, fique à vontade para se retirar. Então, queria agradecer. Bom, eu queria agradecer aí a conversa, foi muito interessante. E respeito à criatividade, acho que a criatividade está dentro de um paradigma bem grande, bem grande. Eu sou escritor, então todo mundo acha que a criatividade é isso: pintar, escrever, música. E não. A criatividade está envolvida em todos os aspectos da vida. Todo mundo é criativo. E é criativo por conta da necessidade e por conta das situações. Mas a criatividade também é única, porque cada indivíduo é único. Então, cada quem tem uma criatividade distinta. E bom, eu concordo totalmente com você, de repente que nós temos que deixar as crianças criativas, mas se elas são criativas, e de repente tentar puxar esse paradigma de criatividade. Vamos pensar, criatividade realmente não tem ideias malucas, não, criatividade é resolver os problemas dia a dia
E acho que além da tolerância, desse conceito bem importante, que acho que um grande problema neste momento, além da tolerância, é a resiliência. Você tem que criar crianças que sejam resilientes. Porque eu encontrei muitas pessoas nestes últimos 8 meses de pandemia que não são resilientes. Estão chorando. Adultos mesmo estão chorando porque não são resilientes. Eu me pergunto, olha só, tem pessoas, indivíduos que ficaram presos 3 anos e meio, quase 4, uma sala com mesas, não conseguiram sair nunca em 3 anos e meio. E quando estavam prontos para sair, chegaram os alemães, pegaram eles e foram para os campos de extermínio. 3 anos e meio e você fala que não pode ficar dentro de casa um mês. Então, acho que o conceito também de resiliência já mudou. Então, acho que também a gente deve, de repente, ter um pouco mais de consciência histórica. O que já passou, não pode acontecer de novo, em termos de quais são os grandes aprendizados como cultura, como humanidade que temos até hoje. Mas é assim. Queria agradecer a todo mundo e obrigado. Eu tenho que sair. Pode ser, até amanhã. Muito bom, Gustavo. Obrigada por essa reflexão importante. Muito obrigado e boa noite para todos. Boa noite. Do nosso lado aqui também, o Carol, Maria, enfim. Acho que é super interessante. Na verdade, é mais um exercício de parar um tempo para pensar, refletir, porque senão as coisas entram muito no automático, né? Então, eu acho que é muito mais disso, escutar também experiências. Então, acho que é muito mais desse conceito aqui de que a gente, na verdade, fazer uma pausa aqui, né? De um aprendizado, de certa maneira, mas não deixa uma pausa. Sai um pouco do ciclo trabalho, filho, senão realmente a gente não para pensar e refletir realmente sobre coisas importantes, né? Porque é isso, o tempo tá passando, para ela tá passando, daqui a pouco quando vejo já são outros desafios e a gente não tá tirando o máximo de proveito, acho que não é a melhor palavra, mas enfim, não tá aproveitando aquele momento, acho que esse é o principal. Obrigada, Felipe. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, só muito obrigada. Obrigada a vocês pelas contribuições tão ricas. Tá bom, agora a gente vai desligar, porque na verdade eu tô morrendo de fome, preciso jantar. Então, tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Beijo. Carolina, eu tô só obrigada. Eu, diferentemente do Felipe aí, eu já tô na cozinha que eu não aguentei, fiquei com fome. Mas depois, se pudesse mandar o comecinho do vídeo, porque para mim foi meio caótico, porque eu tava chegando em casa, aí o Eric acordou, enfim. Mas muito obrigada. Eu acho que foi muito válido, principalmente essa parte de você falar que, cara, eles já nascem assim e a gente vai perdendo esse mindfulness e aí é para um exercício pra gente mesmo também, né? Então, obrigada aí pela apresentação. Imagina, Priscila, eu que te agradeço por estar aqui em meio às transições. A Rê falou que vai te mandar o comecinho sim, tá bom? Boa noite. Só agradecer também, que eu já vou estar saindo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Luciana, te agradeço. Obrigada pela sua fala também, pelas contribuições. Tá bom, obrigada, tchau. Gente, bom descanso para todo mundo. Somos nós isso? Sim. Como é que eu paro de gravar só? Faz o record aí. Isso. Onde está o record, você tem que parar.